E a palavra do Senhor nos fala que o Senhor Jesus Cristo havia realizado o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. E o primeiro milagre de Jesus foi exatamente transformar a água em vinho. É interessante que aqui, nesse caso, no final, quando é registrado esse caso da doença desse menino e depois da morte desse menino e da cura do menino, diz que esse foi o segundo milagre de Jesus. Eu entendo que não foi o segundo milagre de Jesus, mas o terceiro milagre de Jesus. Segundo, no sentido físico, primeiro de transformar água em vinho, e agora uma cura física. Mas houve um milagre entre esse primeiro, em Caná, e agora o segundo, que foi novamente em Caná, que foi aquela mulher da cidade de Samaria, uma mulher que tinha uma vida estragada, que já tinha tido 5 maridos na sua vida. E quando Jesus tem um encontro com essa mulher, lá naquele poço, naquele momento Jesus dá àquela mulher, na grande realidade, uma água da vida. E a vida daquela mulher transformada de uma maneira tal que ela volta para a aldeia dos samaritanos e chama os samaritanos para ver exatamente Jesus. Por isso que entre esses dois colocados milagres, houve sim um milagre no meio, um milagre interno na vida daquela mulher que se encontra, que é salva, que é perdoada pelo Senhor Jesus. Mas esse milagre aqui, chamado de segundo ou terceiro, esse milagre tem algumas coisas que nos chamam muito a atenção, que nos faz pensar exatamente sobre grandes problemas, mas grandes problemas que são solucionáveis diante de Deus. Esse texto aqui nos revela, inicialmente, que aquele homem, na realidade, tinha de fato um grande problema. Não era um problema mundial como esse que nós estamos vivendo, mas é um problema familiar. E ainda muito mais, não era com ele nem com a mulher, não era com respeito a relacionamento, mas era com respeito ao seu filho. E acredito que uma das maiores dores é quando os nossos filhos ficam doentes. E nós sabemos que esse homem, diz o texto da palavra de Deus, que ele era um oficial do rei Herodes Antipas. E com certeza aquele homem era um oficial e não um soldado, tinha possibilidade de ter um dos melhores médicos ali daquela região, da região da Galileia. Com certeza tinha também recurso para fazê-lo. E acredito que ele usou seus recursos, usou a sua influência, talvez até diante do rei ou diante de médicos do reino, para que pudesse ajudar o seu filho. Mas nos mostra a palavra de Deus que dá a entender que aquele pai não consegue uma solução para o seu filho. E o seu filho vai piorando cada vez mais. A Bíblia nos diz que ele deixa Cafarnaum e vai para Caná atrás de uma busca de ajuda, que era na pessoa do Senhor Jesus. Talvez você seja em alguma coisa parecida com esse pai. Talvez você está vivendo um grande problema na sua vida. E talvez não seja com você, não seja um problema pessoal seu, mas seja um problema dentro da família, talvez com um filho, talvez com o marido, talvez com um parente qualquer, mas está passando por um problema que de uma certa maneira te influencia, ou problemas de relacionamentos, ou quem sabe não é na família, às vezes é no seu trabalho, está à beira de perder o seu próprio emprego, está numa situação difícil, ou está numa situação, quem sabe financeira também, muito difícil, que lhe está apertando o coração, e você não sabe como equacionar toda essa situação que está vivendo no presente. Eu não sei qual o problema que talvez você esteja vivendo, ou talvez você viveu um grande problema e que esse problema está respingando hoje na sua vida. Ou quem sabe algum problema você imagina que vai acontecer. Talvez você tenha culpa diante desse problema que vai arrebentar, que vai suceder, que vai talvez, quem sabe, mudar a sua vida, que vai arrebentar alguma coisa. Ou na expectativa de um grande problema, ou está vivendo um grande problema, ou já viveu um grande problema que afeta a sua vida. Muitas vezes os problemas, quando eles vêm nos esmagando, vêm tirando, quem sabe, a nossa dignidade,
vem tirando de nós as possibilidades que nós temos. Esta semana que nós estivemos com os adolescentes, eu conversei com o dono lá da chácara e ele contou o que havia acontecido com ele. E ele ganhou um refletor, foi instalar esse refletor ali perto, talvez projetando, não, exatamente projetando para o lado da churrasqueira, e ele colocou uma escada e subiu ali na grade que separava a churrasqueira do campo de futebol e foi colocar esta luminária lá. E ele disse que havia um fio descascado, mas estava um pouco distante dele. Às vezes a gente confia tanto nas coisas que não desliga o disjuntor central. Às vezes eu mesmo faço isso, ou talvez você já fez. Não porque eu pego e coloco e resolvemos essa situação. Mas ele disse que não tocou no fio. Mas o que sucedeu é que ele levou um choque tão violento que ele ficou preso lá em cima, num dos braços, e desmaiado. Ao ponto que a sua esposa só viu um gritinho. Mas depois ela procurou o esposo, o que aconteceu, o que aconteceu? E quando olhou para cima, o homem estava grudado lá em cima. E ela correu lá e desligou o disjuntor e o homem desabou lá de cima. E ela pegou exatamente o lado da cabeça para não bater no chão e segurou. Esse homem começou a viver um grande problema na sua vida, um trauma por causa disso. E eu me lembro de um presbítero numa cidade que eu trabalhei em Fronteira, Minas Gerais. E esse presbítero foi que nos recebeu na sua casa quando nós estávamos sem casa, jovem, pouco tempo de casado. E depois que nós saímos de lá, muito tempo atrás, nós ouvimos falar, ele trabalhava na CEMIG, Companhia de Minas Gerais de Eletricidade, e ele trabalhava com redes de alta tensão. E numa dessas manutenções de uma rede, ele também ficou grudado. Só que o problema lá foi muito mais sério. Esse homem aqui, por exemplo, seu Israel, queimou uma parte do braço, ficou com algumas marcas. Mas esse lá, ele queimou o seu corpo. Foi tão forte a intensidade da corrente, da descarga elétrica sobre o corpo dele, que saiu queimando o corpo dele. Ao ponto que quando ele cai de lá, eles levam para o hospital e achavam que ele ia morrer. E ele teve que fazer várias cirurgias plásticas, para tentar, então, recobrar, melhorar o seu próprio corpo. Grandes problemas podem surgir conosco em qualquer momento da história da nossa vida. Talvez você não já viveu, mas talvez vai viver um grande problema. Essa é uma realidade e aqui está um pai trabalhador, um pai, quem sabe, muito amigo do seu filho, um bom marido, mas de repente acontece esse problema, seu filho adoece. E seu filho está diante da morte. Sabe, queridos, Deus também viveu um grande problema. Deus viveu um grande problema? Sim. Mas esse problema não foi ocasionado por Deus, foi ocasionado por nós. Foi os nossos pecados que nos separou dele. Foi os nossos pecados que nos levou para distante de Deus. E diante dessa problemática, porque a única solução para nós era o inferno, e diante da possibilidade da nossa morte, Jesus veio, Jesus assume, Jesus toma o nosso grande problema nos seus braços, nas suas mãos, no seu corpo e vai até a cruz. Só que Jesus de fato morre na cruz do Calvário. Ou seja, desde lá dos céus, a qualquer um de nós estamos sujeitos a grandes problemas na nossa vida. Esse homem tinha um grande problema. Eu pergunto, qual é o seu grande problema? Onde está o seu grande problema? Consigo mesmo? Com a sua personalidade? Com a sua maneira de agir? Com alguém perto de você? Com um familiar? Qual é o seu grande problema? Esse homem identifica esse problema. Só que quando ele identifica esse problema, ele vai até a pessoa de Jesus. E aí a gente descobre uma outra coisa. Esse homem tinha um grande problema, mas ele tinha uma grande fé. Meus irmãos, a distância de Caná da Galileia até Cafarnaum é cerca de 31 quilômetros. E esse homem sai de Cafarnaum, seu filho adoentado. E acredito que ele pegou o melhor cavalo que ele tinha, ele era um oficial do rei.
E ele pega esse cavalo, eu acho que vai a toda velocidade. Hoje eu estava lendo que um cavalo de corrida chega a 88 km por hora. Mas acredito que ele não tinha lá um cavalo de corrida. Não sei quantos quilômetros o cavalo dele corria. Mas eu sei que esse homem sai dali. Não sei se ele saiu de madrugada, vendo o estado que o seu filho se encontrava, mas ele sai dali. Ele sai com uma visão que existia alguém chamado Jesus. E é interessante, irmãos. Jesus realizou um único milagre, vamos dizer, visível, que foi transformar a água em vinho, e foi exatamente em Caná da Galileia. E esse homem morava 31 quilômetros distante. E esse homem, então, diante desse grande problema, ele ruma para encontrar com Jesus em Caná da Galileia. Como é que esse homem descobriu, como é que esse homem soube que Jesus poderia fazer alguma coisa para o seu filho? Ele mal conhecia Jesus. Jesus, sem sombra de dúvida, depois vai morar em Cafarnaum, mas não morava ainda em Cafarnaum, em si, em Nazaré. E esse homem, eu fico pensando, o que aconteceu na vida desse homem para ele marchar para Jesus? Eu acredito, como oficial do rei Herodes, ele deve ter visto João Batista que havia sido preso. Ele deve ter visitado João Batista na cadeia. Deve ter ouvido a história de João Batista. Eu acredito que talvez em uma das conversas, quem sabe, na visita ao cárcere onde estava João Batista tenha falado de Jesus. Tenha falado que Jesus era o Cordeiro de Deus ou alguma coisa. Ou então só com aquela mensagem que chegou à casa dele que Jesus havia feito o milagre de transformar água em vinho, para ele bastou. É interessante, ele não havia ouvido milagres de cura, nenhuma cura. Só de um milagre de transformação de um elemento, que era água, em vinho. Mas para ele tudo isso bastou. Ele sai da sua casa, e por isso que eu digo, ele tinha um grande problema, mas ele tinha uma grande fé. Ele vai, pega o seu cavalo e vai lá. A distância, para nós termos a ideia, é a mesma distância de Taguatinga ao final da Asa Norte. Me parece que é 29,2 quilômetros. Ou seja, mais 2 quilômetros à frente, indo para Sobradinho. Então, esse homem percorre toda essa distância. Talvez nós de carro aqui façamos em 40, 45 minutos. Mas num cavalo é mais distante. E enquanto ele estava indo, irmãos, a Bíblia nos coloca que o filho morre. Mas ele ainda estava na mente que o filho estava doente e que havia uma pessoa chamada Jesus que podia curar o seu filho. Ele tinha uma esperança, e essa esperança era Jesus. Quando ele chega lá, irmãos, a Bíblia nos diz assim: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, versículo 47, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho. Aquele homem chega diante de Jesus e roga. Essa palavra rogar significa algo muito veemente. Ele não chega lá e fala: olha, por favor, Jesus, desce e vai até Cafarnaum, que meu filho está doente. Mas o sentido aqui é: Jesus, desça para curar meu filho. Ou seja, aqui envolve também fé, confiança e depositar naquele que é Jesus a possibilidade de ir curar seu filho. Mas é interessante que Jesus não disse que ia curar. Jesus vem com uma outra palavra para ele e diz assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Eu não sei o que soou para aquele homem, mas já pensou, você chega e roga, e a pessoa, em vez de te dizer eu vou, coloca uma afirmativa meia esquisita talvez para ele, e ele talvez não tenha entendido direito, quando Jesus diz: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas é interessante que quando Jesus coloca isso, que ele precisava ver sinal para crer, aquele homem não vai discutir com Jesus sobre isso, mas a Bíblia nos diz que novamente ele roga. E ele diz: Senhor, desce antes que meu filho
morra. E Jesus, então, diante daquele pequeno teste que Jesus faz com ele, Jesus vê uma fé viva, uma fé de uma confiança tremenda. Desce, que meu filho, antes que meu filho morra. Meus irmãos, aquele homem tinha uma fé muito grande. E nos diz a palavra de Deus que quando ele rogou, Jesus lhe disse, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. É interessante, Jesus não disse assim, vai, disse-lhe Jesus, teu filho ficou curado. Mas Jesus disse, teu filho vive. Por quê? Porque naquele momento o menino já estava morto. E por isso Jesus não disse, o seu filho está curado, mas o seu filho vive. Mas aqui, aquele homem crê em Jesus e nos diz a palavra do Senhor que ao ouvir isto, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele creu na palavra de Jesus. Ele talvez não ficou pensando, o que Jesus quis dizer, teu filho vive? Será que o meu filho morreu? Não. Ele crê e obedece, monta no seu cavalo e agora parte novamente, talvez com a mesma velocidade, para o encontro do seu filho. Meus irmãos, a verdadeira fé, a grande fé, ela precisa se apoiar unicamente em Jesus e obedecer. Ele não falou mais nada. Ele não falou a respeito de quem ele era, ou de quem era o filho, de como era a sua família. Ele subiu no seu cavalo e foi embora. A música que nós acabamos de ouvir, Deus do Impossível, ela revela exatamente isso de um Deus que tem a possibilidade de fazer o que é impossível. Ela diz assim no seu início, quando tudo diz que não. Meus irmãos, naquele momento tudo já dizia que não havia mais possibilidade. Porque quando a vida termina, acabou a possibilidade de cura. Então não havia mais possibilidade. Mas essa música diz assim, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. E foi exatamente isso que aquele homem entendeu quando Jesus disse para que ele fosse. A voz de Jesus não foi uma voz comum, mas foi uma voz que adentra em resposta à fé daquele homem e produz um efeito. A tua voz me encoraja a prosseguir. E foi o que ele fez, como eu disse, montou no seu cavalo e prosseguiu em caminho à sua casa. Essa música também diz assim, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Muitas vezes você parece que não vê o mar de oportunidades, das dificuldades se abrirem. Mas uma coisa é certa, a grande fé dá a você a certeza que Deus está contigo. Sei que não estou só. Irmãos, nós não estamos só nesse planeta. Você não está só quando você está sozinho dentro de casa, no seu escritório, em qualquer lugar, dentro do ônibus, mesmo diante de pessoas, você não está só, porque Deus está conosco diante dos piores problemas de toda a vida. A Coreia do Sul é um país evangélico. É um dos lugares que mais tem, especialmente presbiteriano. A maior igreja presbiteriana do mundo está na Coreia. E é a Coreia que está vivendo também esse grande problema. Mas eu tenho certeza que muitos lá têm uma grande fé no Senhor. Essa música diz assim, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. O que Deus disse daquele homem, vai. Irmãos, quando Deus dá uma promessa para você, ela não se frustra. Muitas vezes homens colocam promessas dizendo que é de Deus para você e elas não se cumprem. Mas as promessas de Deus se cumprem. Por quê, irmãos? Porque Deus é o Deus do impossível. Por isso, se você tem um grande problema, você precisa ter uma grande fé. Mas uma outra coisa também, irmãos.
você tem que entender que você tem um grande Deus, um grande Senhor. Quando Jesus disse para ele, vai, teu filho vive, ele foi, porque ele também entendia que Jesus tinha esse poder, que Jesus de fato era grande, que Jesus era poderoso. O que adianta você apresentar uma grande fé se você não tem uma experiência com um grande Deus? E aquele homem sabia quem era o grande Deus da sua vida. Irmãos, a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus a esse mundo, é a maior prova de todos os tempos que nós temos um grande Deus. Um grande Deus que não desiste do homem. Um grande Deus que dá o seu Filho Jesus Cristo, e cujo Filho é tão grande, que é capaz de se transformar em um homem sem perder a natureza divina. Nós temos um grande Deus que se importou, um grande Deus que nasce numa estrebaria, nos lugares mais pobres, mais humildes do planeta Terra, porque também para demonstrar que se importa com o humilde, com o pobre, com o pequeno, com aquele que às vezes nós achamos que não significa nada. Ele é um grande Deus. É um grande Deus, meus irmãos, porque o amor dele é incalculável. Quando a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, somente um amor divino, tão grande, de um grande Deus, é capaz de nos dar Jesus para morrer no nosso lugar. Ele é um grande Deus, irmãos, porque criou a você e criou a mim. Ele é um grande Deus, irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo multiplicou o pão de poucos pãezinhos e poucos peixinhos. Ele é um grande Deus, irmãos, porque Ele acalma os ventos. A palavra de Deus nos diz em Mateus 8, 26, quando os discípulos estavam no barco e o vento veio, a tempestade veio, e Jesus pergunta para eles, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E Jesus às vezes fala isso para nós, por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? E aí a Bíblia diz que Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e o mar e fez grande bonança. Sabe, o vento pode estar cada vez mais forte sobre a sua vida, mas existe alguém que está no barco da sua vida e que ele pode se levantar quando a sua fé não está tão forte. E ele pode, sem sombra de dúvida, como diz aqui, repreender os ventos e o mar tempestuoso. E a Bíblia diz, e fez grande bonança. Deus pode acalmar-nos diante dos grandes problemas e pode fazer com que esses problemas possam perder a sua força. E quando os discípulos viram aquilo, diz a palavra do Senhor, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, irmãos? O grande Deus, o grande Senhor. Foi Ele que curou aos enfermos, foi Ele que deu vista aos pobres, foi Ele que fez daquele primeiro milagre um lugar que estava se entristecendo diante de uma das maiores festas humanas, que era um casamento. E diante da falta do vinho, foi Ele que trouxe alegria novamente àquele povo que já estava desanimado, porque não tinha mais o vinho. É Ele que traz, irmãos, nos momentos delicados da nossa vida, a renovação da alegria, a bênção da sua presença em nosso viver. É Ele que traz, irmãos, a cruz para o pior dos nossos problemas, o maior de todos os nossos problemas, que é a morte eterna. Foi Ele que foi grande o suficiente para morrer no meu lugar, no seu lugar na cruz do Calvário. Foi Ele que derramou o seu sangue, e cujo sangue é poderoso para nos lavar de todos os nossos pecados, tirar os nossos sentimentos de culpa, tirar de nós toda a ânsia que o pecado provoca e nos desamarrar de todas as coisas erradas que nós fazemos. É Ele que é o grande Deus de curar estas coisas nas nossas vidas. A última música que nós vamos ouvir, que é uma música que fala ousado amor. Ela diz assim, tu tens sido tão
tão bom para mim. Sabe, quem tem um grande Deus, entende que Deus tem sido bom para você. Aí diz, antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Quem tem um grande Deus, irmão, sabe que foi Deus que soprou nas nossas narinas para que a gente ganhasse fôlego. Foi Ele que nos formou de uma maneira maravilhosa dentro das nossas mães. Aí Ele diz assim, tu tens sido tão bom para mim. Ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O Deus grande tem um amor ousado. Um amor que entra nessas trevas terrenas, onde tudo já estava fechado com trevas, e Ele entra e rompe as trevas e faz com que a luz brilhe nessa terra. Ele tem um amor ousado por nós. Aí Ele diz assim, ó que deixas 99 ovelhas só para me encontrar. Deus se encontra com cada um de nós particularmente, irmãos. Deus entrou um dia na minha vida, e Deus entra na sua vida, e Deus pode entrar hoje na sua vida, porque Ele deixa até os céus por causa de você, para vir aqui, para te abençoar, para te salvar, para te mostrar o que é o poder da cruz na sua vida, para te perdoar de todos os seus pecados, para que você sinta a alegria do Espírito na sua vida. E essa música diz assim também, não posso, só para me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, ou seja, esse amor. Mesmo assim se entregou. Ó, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui de Deus. E é verdade, irmãos. Quando nós amamos o pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Aquele que ama o pecado é inimigo do Senhor. E nós fomos inimigos de Deus. Mas este ousado amor de Deus, mesmo nós sendo inimigos de Deus, diz aqui, mas teu amor lutou por mim. É a única pessoa do universo que luta pelos seus inimigos. E Ele lutou por nós. Nós que não tínhamos valor, mas Ele pagou tudo por nós. E Ele diz aqui, tu tens sido tão bom para mim. E assim Ele vai dizer muitas outras coisas nessa música. Meus irmãos, aquele homem cria num grande Deus. E Deus, quando você crê, tem uma grande fé em Deus. E quando você realmente sabe que o seu Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina, Deus faz. Quando Jesus disse para aquele homem, vai, teu filho vive, ele foi. E quando ele chegou em casa, ao chegar ali, quem sabe no quintal mesmo, veio a notícia que o menino estava bom. E aquele pai perguntou, que horas que o menino ficou bom? E aí disse, tal hora. E ele lembrou que era exatamente a hora que Jesus disse, vai, teu filho vive. Aquele menino ressuscitou. Aquele menino, diante do grande problema que tinha, desapareceu. Muito bem, irmãos. Você tem um grande problema? Está vivendo um grande problema na sua vida? Você tem uma grande fé? Você crê num grande Deus? Isso não é problema para Deus. Mas aí você pode me dizer assim, mas pastor, o meu problema não tem jeito. E algumas coisas já morreram, pastor. Meu casamento morreu, meu filho morreu, aconteceu isso e eu perdi o emprego, já morreu. Morreu isso e aquilo outro. Mas meus irmãos, quando você tem um grande problema, e quando você tem uma grande fé, o milagre pode ser diferente. E talvez você não está visualizando. Minha mãe morreu, como meu pai morreu. Mas sabe qual foi o maior milagre? Não foi no momento que eu estava diante do corpo da minha mãe, no hospital, lá no plano piloto, quando ela morreu. E eu cheguei lá, meus irmãos choravam do lado de fora quando eu entrei. E as enfermeiras falaram que a minha mãe tinha morrido, meus irmãos chorando. Eu perguntei, onde é que está minha mãe? E aí eles ficaram meio assim para me levar até lá. Eu falei, não, pode me levar. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, pedi a Deus que Deus ressuscitasse a minha mãe.
E ela ressuscitou? Não. Mas houve um milagre, irmãos. Às vezes a gente não consegue visualizar alguns milagres de Deus. A dor veio no meu coração, é verdade, minha mãe havia morrido. Mas o grande milagre, às vezes, não é na hora, não é instantaneamente. Mas às vezes é no decurso. E hoje a única coisa que eu sinto é uma saudade gostosa da minha querida mãe. Isso é milagre. Sabe, às vezes você quer ver um milagre onde Deus disse, não é aí que é o lugar do milagre, meu filho, é em outra área. Às vezes o milagre está tão perto de nós, tão intimamente a nós, e às vezes nós não visualizamos. É por isso que a gente vai naquela colocação do Senhor Jesus, quando Jesus disse àquele homem, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Será se você tem que ver prodígio físico, material, para crer? Muitas vezes o milagre não será material. Talvez aquele emprego que você perdeu, talvez você nunca mais vai tê-lo. Talvez aquele marido que foi embora, você nunca mais vai tê-lo. Mas abra bem os seus olhos se você tem uma grande fé. Deus pode te dar algo muito melhor. O que aquele homem esperava era a cura do seu filho, mas seu filho morreu. E Deus fez muito melhor. Ele ressuscitou aquele garoto da morte. Sabe, queridos, abramos os nossos olhos, porque Deus é o Deus de grandes milagres e que às vezes nós não estamos vendo. Concluindo, irmãos, a palavra do Senhor nos diz, em João 11:38, Jesus, agitando-se novamente, no momento em que Lázaro havia morrido, suas irmãs estavam chorando. Diz, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma grande gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. É isso que Deus diz para você hoje. Não te disse eu? Creia na palavra de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Não sei como Deus vai manifestar a glória na sua vida, mas Ele vai. Porque Ele é Deus. Isaías 60 diz assim, versículo 1 e 2. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a luz e os reis para o resplendor de teu que te nasceu. O Senhor diz aqui que a luz dele resplandece sobre você. As trevas são dissipadas. Creia, querido. Creia. Você tem um grande problema? Tenha uma grande fé, porque existe um grande Deus. E que Ele seja o seu Deus. E verás a glória de Deus sobre a sua vida.